Graça e a paz, irmãos. Bom dia a todos. Deus esteja essa manhã renovando a mente, o coração, o entendimento de todos nós. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus, no qual nós vamos nessa manhã meditar, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Vamos ler do versos 14 ao 21. E o tema dessa lição, desse estudo nessa manhã, é baseado nessa oração de Paulo, o tema é a oração mais ousada da história. E ao longo da explicação a gente vai entender porque que ela é a oração mais ousada da história. Efésios capítulo 3, 14 ao 21. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amém. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Poder sentar, irmãos. E como eu já disse, o título é a oração mais ousada da história, o título aqui da lição, do estudo. Aqui o texto que nós acabamos de ler é uma oração feita pelo apóstolo Paulo, dirigida àqueles irmãos, mas que tem extensão até nós. É uma oração que chega até nós. Há quem ache que essa oração é o ponto culminante, o ponto mais alto da teologia do apóstolo Paulo, porque aqui é uma oração considerada uma oração ousada. Por que ousada? Paulo estava preso, Paulo estava sob circunstâncias extremamente difíceis, Paulo estava com o pé na sepultura, estava caminhando para a morte, estava ali, como diz aqui o autor, no corredor do martírio, estava prestes estava em sofrimento, em sofrimento da prisão. No entanto, ele estando ali preso, ele tinha suas necessidades físicas, suas necessidades espirituais, suas necessidades materiais. Mas aí Paulo, a gente olha o texto e vê que Paulo, em vez de orar a Deus pedindo por ele, por suas necessidades urgentes, por suas necessidades mais prementes, ele não faz nenhuma espécie de pedido a Deus por ele mesmo, com relação a essas necessidades, mas ele vai fazer aquilo que a gente considera como algo muito sublime, que é a intercessão. Paulo se coloca aqui na intercessão por aqueles irmãos, por aqueles cristãos, e de forma que mostra para nós aqui um ministério bastante produtivo. Paulo estava na prisão, mas não estava preso. Parece uma contradição isso, mas não é. Estava na prisão, mas não estava inativo. Estava ali exercendo, realizando um poderoso ministério, que é o ministério da intercessão. E a gente sabe que Paulo nunca separou, irmãos, esse ministério da intercessão do ministério da instrução, do ensino da palavra de Deus para os crentes aos quais ele se dirigiu. Então, oração e intercessão estavam juntas. E aqui, quando a gente olha esse texto, logo na introdução, antes de começar mesmo o pedido, o conteúdo mesmo da oração de Paulo, a gente já vê aqui no preâmbulo, na introdução da oração, algumas coisas muito interessantes sobre o pedido de Paulo. Inicialmente, eu gostaria de dizer o seguinte, que nós não temos autoridade para pedir a Deus aquilo que Deus revelou não ser a sua vontade. Muitas vezes, a gente está em oração pedindo a Deus coisas que Deus revelou não ser sua vontade, ou não revelou ser sua vontade, E aí muitas vezes é esse embate que a gente tem, o quebrar a cara muitas vezes com algumas coisas, porque a gente está pedindo coisas, muitas vezes orando a Deus por coisas que Deus revelou não ser a sua vontade, Por isso que a compreensão da palavra de Deus, a leitura, o estudo, o conhecimento da Escritura, ele é fundamental
na oração, não é? Porque a gente vai orar a partir daquilo que Deus revelou ser a sua vontade. A gente já ouviu hoje nessa manhã o pastor dizendo aqui, né? A palavra de Deus é a revelação de Deus, a Bíblia, a Escritura Sagrada é a revelação. Então a gente vai orar a Deus, nossas orações elas têm que ser guiadas, movidas em consonância, em conformidade com aquilo que está revelado na palavra. Porque se nós formos orar por aquilo que não está revelado, aquilo que não é a vontade de Deus, na verdade, certamente nós não teremos êxito, né? Então, a gente vai orar e ora para que Deus realize a sua vontade conforme aquilo que está revelado por Ele nas suas Escrituras. Então, nessa introdução da oração de Paulo, no versículo 14, quando ele diz, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, a gente já vê de início aqui, aprendendo com o início dessa oração, algo interessante, que é a postura de Paulo em relação a essa oração, a postura de reverência, né? Ele diz aqui, me ponho de joelhos diante do Pai. A gente sabe que os judeus normalmente oravam em pé, era a posição mais comum da oração, a oração em pé, né? Somente em algumas circunstâncias muito específicas é que eles dobravam os joelhos. Inclusive o próprio Jesus nos mostra, né, um momento em que, uma circunstância muito especial em que ele ora de joelhos, que é lá em Lucas, no capítulo 22, e no versículo 41, que é a oração do Getsêmani, que é quando Jesus está ali naquele momento de sofrimento, de angústia, de dor, né? Ele está ali naquele momento de grande angústia. No versículo 41 de Lucas 22, ele diz, ele por sua vez, né, Jesus, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, né? Era uma circunstância específica, especial, né? Assim como Paulo também agora se coloca de joelho diante de Deus, em atitude de reverência a Deus, e nessa oração que ele faz, entregando, intercedendo por aqueles irmãos, por aqueles cristãos. Veja, a Bíblia ela não vai sacralizar, a gente não pode chegar e dizer aqui que a Bíblia sacraliza uma posição, não, só pode orar se for deitado, se for sentado, se for de joelho, não existe isso, irmãos, né? Agora, aqui é uma atitude de reverência diante daquele que está assentado no mais alto trono, né? Atitude de reverência, que é o que Paulo tem aqui, e que fica aprendizagem para nós também, ensinamento para nós, né? Nos dobrarmos em reverência a Deus, diante daquele Deus Todo-Poderoso. Então, esse é um momento muito interessante que a gente aprende, nesse preâmbulo, nesse início da oração de Paulo aqui. E ele continua no versículo 15, dizendo assim, de quem toma, né, o nome toda a família, tanto no céu quanto na terra. Aqui Paulo está fazendo uma menção à gloriosa reconciliação que Cristo operou, né? Unindo ali judeus e gentios, né? Os judeus unidos em Cristo Jesus, agora os gentios, né? Unidos com Deus e também com os próprios judeus, formando aí uma igreja só. Nós somos um povo só, né? Não há mais essa barreira, como diz lá Paulo em Colossenses, não há escravo nem livre, não há judeu, não há gentio, não há isso, não há aquilo. Somos uma família. Tanto a que está na terra, que é essa igreja que nós estamos aqui, a igreja de Jesus aqui na terra, quanto a igreja que já está com ele, a igreja triunfante, né, que chama. Temos a igreja militante, essa igreja que ainda está aqui, né, trabalhando pela causa do Evangelho, que está aqui na terra, mas também nós temos a igreja que já está reunida com Cristo. Então essa igreja, irmãos, é um corpo só. Paulo fala aqui de uma igreja só, somos a mesma igreja que é a igreja do Senhor. Por isso que ele fala aqui, né, de quem toma o nome, né, o nome do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como na terra. Então somos aqui uma igreja só. E essa igreja ela é uma igreja única, é um corpo de Cristo, porque esse corpo foi constituído a partir da obra redentora, da obra reconciliadora de Cristo Jesus na cruz de Calvário. E aqui no verso 16 ele diz, para quê? Com que finalidade? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Veja a expressão aqui, para que, segundo a riqueza da sua glória. Paulo aqui, a audácia de Paulo aqui na oração, revela a sua confiança. Porque ele está se dirigindo a alguém que ele sabe que tem os recursos inesgotáveis, né? Diz aqui o texto, a riqueza da sua glória. Acho que a gente não experimentou ainda, nós temos experimentado já na terra ainda, aqui nessa condição, nós já temos experimentado um pouco da riqueza da glória de Deus, mas certamente a eternidade vai ser esse momento em que a gente vai desfrutar plenamente
de todas as riquezas da glória de Deus, que a gente ainda não consegue dimensionar, a gente não consegue ainda mensurar, embora nós já experienciemos aqui na terra, na nossa vida, quais são as riquezas da glória de Deus em Cristo Jesus, né? Então, Paulo ele tinha em mente aqui que os recursos que estão diante de Deus são recursos ilimitados. Então ele expressa essa confiança aqui, para que segundo a riqueza da sua glória, aí vem o conteúdo da oração que a gente vai refletir agora, né? Vos conceda que sejais fortalecidos com poder. E aí eu entro exatamente a partir do versículo 16 até o versículo 19, aqui é o conteúdo dessa oração audaciosa do apóstolo Paulo, dessa oração, esse conteúdo maravilhoso que a gente vai ver aqui. O ponto culminante dessa oração está no versículo 19, né, quando ele diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de quê? De toda a plenitude de Deus, né? A cereja do bolo aí do texto está justamente aí, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então a gente vê aí o conteúdo dessa oração do apóstolo Paulo. E eu queria justamente agora focar exatamente em algumas lições que a gente pode aprender desse conteúdo específico dessa oração, desse pedido, dessa súplica que o apóstolo Paulo faz a Deus aqui nessa oração. E aí já no versículo 16, 17, quando ele diz: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então, aqui em primeiro lugar, o que a gente pode aprender na oração dele, é que é uma súplica, né? A oração de Paulo é uma súplica por poder interior, né? Veja aí no versículo 16, quando ele diz, né? Sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. O que chama atenção nessa oração, irmãos, no conteúdo desse versículo, é que Paulo, a gente sabe as condições em que ele está vivendo ali, na prisão, né, vivendo todo aquele sofrimento, todo aquele martírio, mas ele não está pedindo para que haja alguma mudança nas circunstâncias em relação a si mesmo, nem em relação aos outros, né? Ele não está ali como normalmente nós costumamos fazer. Qualquer problema, qualquer adversidade, qualquer dificuldade, a gente vai lá e ora a Deus para quê? Qual é a nossa inclinação inicial? É pedir para que Deus tire aquela circunstância, afaste aquela circunstância, retire de nós aquela situação, que nos tire daquela situação. Normalmente é esse tipo de oração que nós fazemos. E aqui é fantástico quando ele ensina, né, por meio dessa oração, que ele pede poder, né? Poder para ter forças, para ter condições para lutar, né? Ele ora pedindo poder. A preocupação dele aqui não é com as coisas materiais. Ah, Senhor, eu estou passando por essa dificuldade aqui, então eu peço que o Senhor faça isso, né? A gente apela logo para a questão material, o que é que a gente precisa da nossa necessidade, para que a gente possa resolver o problema. E Paulo está pedindo aqui algo que é da ordem, da dimensão do espiritual, que é poder, né? Ele pede poder. Então, a oração é muito específica. Paulo não titubeia aqui. Paulo não é uma oração que divaga. Ele não sabe o que está pedindo. Não é isso que ele não sabe o que está pedindo. Não usa nenhuma expressão aqui ampla, genérica, para saber. Ele é muito específico quando ele pede poder, né? Por isso que é uma oração audaciosa, né? Uma oração que a gente espera, isso quebra qualquer expectativa, né, de nós, das nossas vidas. A gente pode pensar que poderia pedir qualquer coisa, e Deus poderia conceder, segundo a riqueza da sua glória, qualquer coisa, mas ele vai e ora e pede poder. E o poder, irmãos, é concedido por meio do Espírito Santo, né? É o Espírito Santo de Deus que nos capacita. Lá em Atos capítulo 8 já está a promessa: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, né? E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e por toda a parte do mundo, né? Então o poder, a presença do Espírito na vida é justamente a evidência da salvação, mas o poder do Espírito é a evidência da capacitação recebida por Deus, né? E a gente tem como modelo quem? O próprio Jesus, né? A vida de Jesus foi uma vida guiada totalmente pelo poder do Espírito Santo. Eu vou ler com os irmãos aqui uma referência para ilustrar um pouco isso, que se encontra no livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Eu vou ler 2 versículos, Lucas 4, verso 1 e verso 14. É o texto que fala sobre a tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Aí no verso 14:
Jesus volta para Galileia, né? Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Então vejam, irmãos, que o próprio ministério de Jesus, a vida de Jesus, na verdade, foi uma vida totalmente plena, né? Cheia do Espírito Santo de Deus, uma vida que foi toda guiada, toda movida pelo Espírito Santo de Deus, o que significa que para nós não deve ser diferente, né? Por isso que Paulo ora aqui para que Deus conceda poder, e poder por meio do Espírito Santo de Deus, que nos capacita, que nos reveste para lidarmos com as diversas situações, com as tentações, com aquilo que nos cerca, para que a nossa mente, o nosso coração estejam dependentes dele, né? Porque nós não temos essa capacidade de viver uma vida de santidade, de agrado, né, a Deus por nós mesmos, né? Nós não temos. A nossa mente é uma mente corrompida, né? A nossa mente, a pessoa pode ser aquela pessoa com aquele comportamento mais exemplar, mas só Deus sabe o que se passa na mente daquela pessoa. Nossa mente é um terreno extremamente vulnerável, a mente humana, o nosso coração. A sede das nossas emoções, dos nossos desejos, das nossas vontades, ela é uma sede totalmente corrompida. E é por isso que a gente precisa do Espírito Santo de Deus atuando, né? Pode, pastor. Firmes. É verdade. Exato. O pastor está só relembrando aqui a questão nós estamos numa guerra espiritual, né? Por isso que a ideia do fortalecimento do Espírito Santo para podermos resistir, né, às tentações, às adversidades, às dificuldades, né? E nós precisamos, né, desse fortalecimento, precisamos ser fortalecidos porque nós temos os inimigos, né? Nós temos o mundo, nós temos o próprio diabo, né, que é astucioso, né? E o nosso próprio eu, a nossa própria carne, né? A nossa própria, enfim, nós mesmos somos, né? E nós dependemos desse Espírito Santo de Deus para manifestarmos, né, a santidade de Deus na nossa vida, porque a nossa inclinação, ela é uma inclinação, já diz Paulo, né? O bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal, Paulo já fala muito bem isso. Miserável homem que sou, né? Então, Paulo já fala muito isso nas cartas dele acerca da carne, né? Dessa inclinação para a carne. Então, é isso, irmãos. A primeira lição que nós podemos aprender aqui nessa oração é que é uma súplica por poder, né? A oração de Paulo é uma súplica por poder, né? Mas indo mais adiante, no versículo 17, né? Ele diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. E aí a segunda oração, a segunda parte, né, o segundo ensinamento, a segunda lição que a gente pode tirar aqui desse versículo, no versículo 17, a parte B, quando ele diz, né, estando vós arraigados e alicerçados em amor, né? Ele usa aí a palavra arraigados e fundamentados, né? Paulo aqui ele ora pelos irmãos, pelos cristãos, né? E nós também estamos nisso,
para que eles sejam fortalecidos numa tarefa, num exercício que é muito difícil, que é o exercício do amor, né? Amar é um exercício difícil, porque a gente no amor, a gente está lidando com o amor, ele vai ter que romper com várias barreiras, né? Se a gente pensar aqui, por exemplo, na comunidade, na igreja, né? A gente tem aqui uma pluralidade de vida, de pessoas, de ideias, né? De comportamentos, até da educação, cada um foi educado de uma forma, enfim. Mas é o amor que supera todas essas coisas, né? E é o Espírito de Deus, é Deus que nos capacita, né? Para que nós possamos amar os nossos irmãos, apesar das nossas diferenças, das nossas, enfim, das nossas formas diferentes de pensar, de agir, de viver, né? Então, esse exercício do amor que é interessante. Então, Paulo está aqui justamente suplicando para um aprofundamento do amor fraternal, né? Pela metáfora que ele usa aqui, ele usa duas palavras. Ele usa a palavra arraigados, que é uma palavra muito usada no campo da botânica, da plantação mesmo, ou seja, uma planta, né, para que ela possa se sustentar, para que ela possa ter estabilidade e não ser abalada pelo vento, por aquilo, ela precisa estar fincada, as raízes dela precisam estar fincadas no solo, né? Da mesma forma também que ele usa a palavra fundamentados, que é um termo da construção civil, da edificação. Então, uma casa também, para ela não ser abalada pelos ventos, por aquilo que vem, ela precisa ter uma base muito sólida, bem construída, um alicerce bem feito. Quanto mais um alicerce, ele cresce para baixo, mas esse edifício, essa casa, ela cresce também segura para cima. Então, por isso que precisa estar bem fundamentada, o alicerce precisa estar fundamentado. Essa metáfora é usada exatamente, irmãos, essa comparação em relação à nossa vida, em relação ao amor, né? A nossa vida precisa estar arraigada e fundamentada nesse amor para que nós possamos realmente ter a comunhão com os irmãos e vivermos o amor de Deus nos nossos relacionamentos. Você ia falar, pastor? Exatamente. Para que as diferenças que temos não sejam maiores e a gente acabe se dividindo, se parcelando por Cristo, né? Então, é uma ação sobrenatural produzida pelo Espírito Santo no nosso coração. É verdade. É verdade. Por isso que está aqui, né, como um conteúdo da oração do apóstolo Paulo, né? É algo que ele pede aqui, ele ora pelo aprofundamento desse amor, porque é um exercício, a gente vai se aperfeiçoando. De nós mesmos nós não temos essa condição, essa capacidade, é Ele quem vai suprindo, vai nos aperfeiçoando, nos ensinando, e a gente vai aprendendo e aprofundando isso nos nossos relacionamentos. Pastor, eu acho que assim, tem uma questão muitas vezes que tem a ver com a cultura, uma questão cultural nossa. Eu estou pensando aqui em termos de família, né? Por exemplo, tem famílias em que as pessoas elas são mais sensíveis, elas são mais acolhedoras, existem mais gestos de demonstração do amor, né? Por exemplo, lá na minha casa, na minha família, nós nos amamos como família, mas a gente não tem, por exemplo, alguns hábitos, como por exemplo, de estar abraçando, de estar beijando. A gente não se sente nem um pouco inferior, diferente, por não termos essa prática. Já eu vejo casas, famílias, em que as pessoas têm o hábito, muitas vezes, de se abraçar, de beijar, de tudo mais. E aí eu vejo que são diferenças que vão acontecendo de família para família. Eu vejo, às vezes, que na igreja também acontece isso. Há a comunidade, às vezes, que tem uma forma de demonstrar o amor
né, de uma maneira, outras que demonstram de uma outra forma. Mas o fato é que existe ali o amor de Cristo, né? Existe ali, está plantado o amor de Cristo. Então, eu acho que o acolhimento, né, a gente precisa ser um pouco trabalhado nesse sentido, né, de abraçar, não no sentido de abraçar fisicamente, mas de acolher as diferenças. Eu acho que a gente precisa amadurecer como igreja um pouco isso, saber que existe a diferença, mas saber passar por cima dessa diferença de maneira que, como diz lá em Coríntios, que o amor ele se sobressaia, né? Que o amor é o mais das verdades teologais lá, a fé, a esperança e o amor é o que prevalece, o amor é mais importante, né? Então eu acho que como comunidade, como igreja, acho que talvez falte uma expressão maior, uma evidência maior, a gente ser trabalhado, ser cultivado nesse sentido de conseguir expressar melhor esse amor de Cristo Jesus, porque ele existe, ele existe. Sim, dialogando, Era bom, seria bom, para escutar, é verdade. Dá um microfone aqui para o pastor falar. Acho que ainda não. Tá ligado aí? Oi. Agora ok. Sim. Irmãos, vejam só, a gente normalmente se relaciona com pessoas pela afinidade. A gente acaba buscando para as pessoas que têm uma certa semelhança conosco, para estarem mais juntos de nós, né, seja em termos de valores, de temperamento. Só que, como falamos aqui, a igreja tem essas diferenças. Nós somos muito diferentes. Às vezes o temperamento, o padrão social que a gente tem um do outro, em relação ao outro. Aí vem a questão, em termos práticos, como é que você orientaria os nossos irmãos a lidarem com os diferentes, que vão estar lá? E a gente precisa exercitar o amor não só com quem temos afinidade, né? Mas com aqueles que são diferentes, que aí é o maior desafio para nós, né? Às vezes tem pessoas aqui, eu digo como pastor, olha que eu sou o pastor, eu fico imaginando os irmãos, os membros. Às vezes eu passo na rua, aí encontro algum irmão, aí o irmão está lá com a cara fechada, emburrado, aí eu, paz meu irmão, aí o irmão faz assim, ó, levanta a mão, né? Ele não diz nada. Outro dia passa por mim, nem fala. Mas assim, eu entendo, a gente vai, busca mais essa pessoa, mas eu fico imaginando os irmãos, porque tem irmãos que dizem, ela não falou comigo, eu não vou mais falar. Já né? faz uma... Então, assim, em termos práticos, como é que a igreja poderia, que orientação você daria para a gente lidar com esses diferentes, eu acho com que essas está pessoas na diferentes? sua fala, pastor, eu acho que é tentar compreender o outro, esse exercício da compreensão. Então, é justamente por aí, se eu passo para o irmão, eu vejo que o irmão ele não está, né, não é aquele irmão muito comunicativo, que fala, isso é o temperamento dele, é introspectivo, então eu preciso entender, a não ser que haja alguma coisa que precise ser trabalhada, ser resolvida, né? A não ser isso, eu preciso compreender, e é claro que se eu sou uma pessoa que eu sou extrovertida, por exemplo, então eu vou procurar chegar mais próximo, né, dessa pessoa, tentar me comunicar com ela de maneira a tentar superar essa barreira. Eu vou dar um exemplo de ontem, eu acho que fica bem prático. Por exemplo, é uma questão minha, confessando aqui, o pastor falou da questão das afinidades, isso é natural, né? Na vida a gente vai acabando ali se juntando, a gente dialoga com todo mundo, interage com todo mundo, mas há sempre aquelas afinidades, né? Por algum critério, seja por justamente o temperamento, por classe social, sei lá, alguma coisa desse tipo aí. Agora, eu acho que isso não pode impedir que haja uma comunhão coletiva. Por exemplo, eu vou dar um exemplo minha, tá? É um exemplo meu particular, não deve ser tomado como, enfim, como princípio, como nada. Eu cheguei na reunião ontem e já estava atrasado um pouquinho, né? Porque eu peguei um trânsito ruim. Já estava todo mundo ali no culto. Então, não me sentia à vontade de sair ali compartilhando, conversando com o culto. Fiquei meio na minha. Por um momento, irmãos, eu me senti um pouco deslocado. E me sinto em algumas circunstâncias. Por quê? A nossa igreja, hoje, é caracterizada muito por já famílias constituídas. Você já tem os casais com os filhos. Então, teve um momento ali que ficaram aquelas ilhinhas ali, né? Então, eu fui lá, quando eu cheguei, eu fui lá com o Gediael. Fui conversar lá com ele, estava sentado lá na trave, conversei um pouquinho. Depois fui conversar acho que foi com Gonzaga, com o do céu que estava por ali. Fui tentando, né? Mas sabe aquela tentativa, assim, uma sensação de estar... ali meio intrometendo, eu digo, peraí, é a família, estou aqui chegando, estou invadindo o espaço aqui de que já está conversando, está interagindo. Me senti um pouco isso, pastor. Na verdade, eu estou colocando isso porque a gente está refletindo sobre isso aqui biblicamente. Então, às vezes eu tenho essa sensação.
Então teve um momento ali que eu fui de grupo em grupo, eu digo, vou parar porque já ninguém veio até mim assim conversar comigo, puxar assunto, eu que estou indo puxar assunto. Então tem um momento que eu comecei a ficar meio por fora. Aí eu digo, está na hora já de me recolher aqui e sair. Então é nesse sentido que eu acho. Mas por quê? São as afinidades, são as famílias que já estão constituídas, grupos, famílias que já têm um relacionamento muito mais de amizade com outras famílias, né, que moram perto, que tem algumas afinidades. Isso a gente compreende. Isso não vai afetar de maneira nenhuma o amor que eu tenho por todos os irmãos. Eu interajo com todos os irmãos, do adolescente ao ancião. Tá? Agora sim, eu acho que talvez como igreja a gente possa aperfeiçoar um pouco mais esse acolhimento. O acolhimento de quem de quem é viúvo, de quem é solteiro que não tem família, de quem é mãe ou pai solteiro, daquele que está divorciado que não tem mais o cônjuge, para poder a gente realmente se sentir acolhido e não apenas uma coisa meio deslocada, desfalcada. É nesse sentido. Como amar a pessoa que não temos afinidade com ela? Como amar? Sim. Tem a questão da aproximação, né? Ou seja, a gente vive hoje numa comunidade, no mundo, no tempo, que a gente, com muita atividade, muito ativismo, a gente não desenvolve mais essa questão de ir à casa do outro, de ligar. A gente hoje vive uma comunicação muito mecânica, né? Por exemplo, quantas vezes a gente está tratando de coisas aqui na igreja, mas é por mensagem do WhatsApp, porque a gente não separa um tempinho para ir na casa dele. Vamos reunir aqui, vamos conversar. Tudo bem que teve a pandemia, agora a gente tem que dar o desconto. Mas a gente precisa intensificar mais essa questão do contato, do convidar, né? A pessoa para ir à sua casa, sei lá, para sair, para comer alguma coisa juntos. Eu acho que tem que ter mais isso, para poder a gente aprofundar mais. Senão, outra coisa, fica parecendo, sabe o que às vezes? Outra sensação, para a gente pensar um pouquinho. Às vezes eu tenho a sensação de uma empresa em que você vai lá, faz o seu serviço e volta. Eu convivo com tanta gente aqui na igreja, mas eu não sei como é que as pessoas pensam, qual é o dia a dia dessas pessoas, de algumas pessoas, porque a gente se encontra ali rapidamente, Pai do Senhor, como é que está tua mãe, como é que está teu pai? Acabou-se, acabou. Aí eu tenho pessoas fora da igreja, com quem eu tenho amizade, que sabe tudo que acontece na minha casa, e eu sei o que acontece na delas. Porque a gente conversa, a gente telefona, a gente vai para uma lanchonete, a gente todo dia está ali, né, cultivando a amizade, que tem que ser cultivada, né? Aí o amor vai crescendo também. E detalhe, às vezes são pessoas que não são da família de Deus, né? São pessoas de outras religiões. Mas é isso, eu acho que, pastor, o caminho talvez seja esse. Assim, eu estou colocando também como eu preciso aperfeiçoar nisso, né? Buscar realmente o contato, né? É aquela ideia de comunidade que realmente conversa, que interage, que visita o outro, desenvolver essa amizade. Acho que a gente sente um pouco falta disso. Na prática a gente tem que romper essa barreira do ativismo, né? É um desafio nosso, romper essa barreira que nos separa. Apesar de estarmos tão perto na comunicação digital, mas ao mesmo tempo estamos tão longe. Não sabemos o que o outro sente, o que o outro pensa, como é que o outro está, enfim, a não ser superficialmente para cumprir um ritual, né? Como vai, e aí a gente vai levando a vida no como vai. Tem horas que a gente diz assim, tá bem, porque não tem mais nem, não adianta, né? A gente não tem uma proximidade. Mas isso é uma realidade que eu vejo, que nós vemos que é uma realidade dos tempos de hoje, da igreja de hoje, né? Mas talvez a gente possa aperfeiçoar um pouco mais. Então, o texto aqui, do versículo 18 e 19, né? Ele passa agora do amor fraternal, desse amor entre irmãos, para o amor de Cristo, né? Como ele diz aqui. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de compreenderdes com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Então ele sai agora, né, ele deixa a questão lá do amor, ele passa do amor pelos irmãos para o amor de Cristo por nós, né? E aqui aparecem duas palavras que são chaves, a palavra compreender no versículo 18 e a palavra conhecer no versículo 19. E aqui nós temos duas dimensões da compreensão desse amor de Cristo. O compreender no sentido mais, né, intelectual mesmo, de saber o que é o amor de Cristo objetivamente, que Cristo morreu por nós, conhecer a obra redentora de Cristo, como a gente conhece por meio da Escritura Sagrada, da compreensão da leitura do texto da Bíblia, mas também o sentido de conhecer, de experimentar, de viver profundamente essa experiência do amor de Cristo, né? E aí Paulo ora para que nós possamos compreender esse amor em várias dimensões que ele cita aqui: a largura, o comprimento, a altura
e a profundidade. E qual é o propósito do apóstolo Paulo ao falar dessas dimensões? Altura, profundidade, largura e tudo mais. É para falar, irmãos, na verdade, dizer que o amor de Cristo ele é imensurável, né? A gente não tem a capacidade, por mais que a gente pense, reflita sobre esse amor de Deus, eu penso que a gente não tem a dimensão exata. Eu acho que a nossa limitação, a nossa condição não permite que a gente saiba exatamente ainda. A gente experimenta já algo tão glorioso que a gente experimenta como o amor de Cristo, né? Mas aí ele vai mostrando, né, as dimensões, né? E aí o amor de Cristo ele é suficientemente largo para abranger quem? Toda a humanidade, né? Então a largura aí está relacionada a abrangência de toda a humanidade. Olha o que Paulo diz aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 11. Colossenses 3:11. Falando sobre Cristo, né? Ele diz assim: no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos, né? Então é um amor, né? Já diz lá João, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então é um amor que abrange a todos, né? Um amor que foi na cruz, foi para todos, não foi para um grupo específico lá para os judeus apenas, mas foi para todos. Esse conhecimento da profundidade, da largura, do amor de Deus, para a gente ter uma dimensão de como a coisa é extensa. Quando a gente olha para o que Deus fez por nós, porque Deus morreu por nós sendo nós pecadores, né? Deus em toda a sua santidade, o Deus que abomina pecado, o Deus que não trata o injusto como justo, pelo contrário, Ele castiga a impiedade, castiga o pecado. Esse Deus decide amar o pecador. Isso já é, irmãos, uma profundidade que a gente fica imaginando, como é que é possível? Porque pare e pense, se você tem uma pessoa que lhe machuca, que lhe fere, como é difícil, irmãos, a gente amar uma pessoa que está lá todo dia pisando no nosso calo, dizendo coisas que nos desagradam. A gente quer essa pessoa distante de nós, a gente não quer essas pessoas perto de nós. Mas o que é que Deus fez? Deus aproximou o transgressor, Deus foi em busca do pecador, o Deus que poderia ter continuado sendo Deus, né? Continuava sendo Deus na eternidade, sem nos perdoar, mas Ele decidiu nos perdoar. E a gente precisa conhecer a largura desse amor, porque não é só um conhecimento meramente intelectual, é viver, né? É viver isso no nosso relacionamento com os nossos irmãos. Às vezes a gente levanta razões para dizer, eu não quero aquela pessoa perto de mim, eu não quero aquele irmão perto de mim ali, e a gente pensa que está conhecendo o amor naquilo ali. O amor, na verdade, é estender a mão ao que me fere. O amor é buscar para junto de mim aquele que muitas vezes está pisando no meu pé, no meu calo, tirando a minha paz. E é assim que a gente vai conhecendo um pouco mais da profundidade do amor do nosso Deus. Agora, estabelecer um relacionamento baseado apenas na afinidade, como a gente estava falando anteriormente. Não, vou só amar aquele que está ali, que me faz bem, que diz o que eu quero ouvir, que é agradável estar com ele, e o amor de Deus nos ensina a ir para além disso aí, né, a conviver, a estar junto com pessoas que muitas vezes a gente sabe que não é tão agradável, né, mas precisamos, ali no exercício de amor, amar essas pessoas. É verdade. Por isso que é um exercício, né? Quando eu falo exercício, é justamente essa ideia, de que o exercício é que vai fazendo com que a gente cresça, né? Exercitando, e é Deus que nos capacita também, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos capacita para lidar com as diferenças, né? No ambiente, e é interessante, e é por isso que a Igreja de Cristo é algo fantástico, na ideia de Cristo, da igreja, porque a igreja é justamente essa comunidade onde a gente exercita, né, o amor para cima, para além das adversidades, porque no ambiente de trabalho, por exemplo, vou colocar a minha situação, a gente tem claramente essas divisões, né? As pessoas, elas são seletivas, né? Elas vão lidar realmente com quem tem afinidades, e isso é deliberado, é um propósito, né? Eu vou lidar com quem, né? E é muito difícil a gente no ambiente de trabalho, né, em que a gente convive com pessoas ímpias, justamente lidar com todas elas e tentar e demonstrar o amor de Cristo, né? Quando você tem pessoas ali que realmente você sabe que, do ponto de vista do trabalho, querem sempre puxar o tapete, querem derrubar você, né? Fazem campanhas às vezes assim meio abertamente para
nesses embates, nessas lutas, e é muito difícil, quer dizer, você depois, né, eu lembro das minhas reuniões de trabalho, que às vezes há aqueles afrontamentos, e depois você sair com aquela pessoa ali para tomar um cafezinho lá na lanchonete ali, né, não de forma falsa, mas com amor realmente de Cristo. É muito difícil. É muito difícil, né? Então, às vezes a gente... Aí você entende a ousadia dessa oração de Paulo. Exato. Porque ele está pedindo por quase algo impossível. que você, naturalmente, você diria, é impossível alguém fazer isso. Você está lá no trabalho, o cara está lhe xingando, aí depois você senta com o cara e vai conversar com ele em amor, amando ele. É muito difícil. Isso deveria ser algo mais natural para nós dentro da igreja. Igreja no sentido de comunidade, de corpo, né? Mas às vezes é difícil, irmãos. Às vezes eu encontro pessoas que dizem assim para mim: ah, pastor, fulano me machucou, eu perdoei, mas eu não quero estar muito perto dele, não. Peraí, que amor é esse? Né? Como é que você vai conhecer em profundidade o amor de Deus, a largura, a dimensão do amor de Deus, se você só quer viver com uma pessoa que lhe faz bem? Com uma pessoa que dá tapinha nas suas costas. Então, assim, é a cruz que a gente precisa tomar, né? É o custo alto que a gente precisa abraçar por amor ao nosso Deus, por amor ao nosso Deus. E esse amor nos traz grande satisfação, porque Deus se agrada, porque foi isso que Ele fez, é isso que Ele fez. É a natureza dEle, Ele se revelando para nós, Ele fez isso, né? Nos amou sendo nós ainda pecadores. Então, que Deus nos ensine a conhecer essa largura aí. Ao mesmo tempo, pastor, que isso não acontece, né, se a gente não decidir se submeter realmente. Né? O exercício já começa aí. É a gente tendo a disposição para se submeter ao amor de Cristo, ao Espírito Santo, à nossa vida, para que Ele possa operar. Porque se a gente realmente fecha o coração para Deus, para o Espírito Santo de Deus, realmente Ele não tem como operar esse amor, de forma que esse amor venha a ser, né, transbordar e venha a ser demonstrado pelo outro. Eu digo o seguinte, irmãos, a gente tem que ter cuidado para a gente não se dirigir a um Deus à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa imagem e semelhança. Como assim? Nós é que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e não criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Porque o que é que acontece? Tem gente que quer que Deus seja como Ele quer. Quer fazer o que Ele deseja, quer que Deus faça o que Ele deseja, quer que Deus aceite o que Ele quer. Então cria um Deus que é a imagem e semelhança dEle. Nós somos servos, nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então Deus fala e nós obedecemos. Deus diz qual é o melhor e nós entendemos ali é o melhor de Deus. Então, quando a gente vê essa condição de amar aqueles que muitas vezes nos fazem mal, a gente precisa entender, nós não estamos aqui para fazer de Deus a nossa imagem e semelhança, mas sermos lapidados, moldados por Ele, para que a gente venha de fato viver aquilo que Ele é e Ele nos ensina a viver. É custoso, é como você colocou, Pedro. Não tem como, irmãos, a gente fazer isso aqui se a gente não pedir todos os dias em oração: o Espírito Santo me ajuda, me capacita para que eu possa avançar nisso, para que todo dia eu avance pelo menos alguns centímetros, porque não é fácil, irmãos. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, não. Eu sei da luta de vocês, sei da minha luta. Quando a gente tem que estar amando uma pessoa difícil, é difícil demais. A gente fica pensando, a mente fica sabotando e dizendo: não, esqueça isso aqui, isso vai passar, viva aí naquela relação ali fingida, né? Porque não é verdadeira, é fingida, e a gente sabe que a gente não pode viver assim. Então é difícil, mas temos o apoio do Espírito Santo, graças a Deus por isso. E aí eu acho que na própria oração de Paulo ele vai trazendo, né, essa compreensão de que é em Cristo Jesus, é por meio do Espírito Santo de Deus que nós somos habilitados, né? É claro que, por isso que a importância é sempre maior da ação do Espírito Santo na nossa vida, não é algo que venha de nós, porque até os nossos temperamentos, eles são diferentes, né? Uma pessoa que é mais sanguínea e mais colérica, ela vai estar muito mais, digamos, propícia, né, a se envolver em conflitos, em situações, e automaticamente vai ter que estar mais pedindo perdão do que uma pessoa mais fleumática, mais, né, melancólica, né, que são os temperamentos que a gente tem, né, segundo a psicologia. Eu vou conversar aqui um pecado meu que eu fui sendo tratado por Deus. Qual era o meu problema? Eu era muito colérico. Então, quando eu convivia com uma pessoa, a pessoa pisava na bola comigo,
eu dizia, não tem mais jeito, acabou, você não quer mais essa pessoa comigo. Era como o Paulo fez lá com o Marcos, né? Com João Marcos. Não quero mais essa pessoa. Pisou na bola, vai para longe de mim, eu não quero saber não. Irmãos, Deus já me quebrou tanto nesse sentido. De vez ou outra, esse pecado surge dentro de mim, porque assim, a pessoa pisou na bola, eu disse, na minha cabeça, não tem mais jeito, não tem mais como conviver. Era assim que eu pensava, né? E isso afastava as pessoas, eu também me afastava porque acabava sendo muito Caxias, como diz, né? Muito rígido, e rígido comigo mesmo também. Então, hoje não, hoje eu sou mais flexível, graças a Deus. O Espírito Santo, aos poucos, tem trabalhado na minha vida, e às vezes a pessoa está lá, eu me chateio, fico irado 2 dias, depois vou lá, abraço, chego junto, converso, né? E vou então sendo trabalhado com isso, em relação a isso aí, né? Então, assim, era um problema que eu tinha muito grave, logo no início do ministério, eu tinha um problema sério com isso. Eu lembro, acho que, enfim, Josélia, Gerson e, sei lá, Gonzaga, talvez lembre muito mais da nossa missionária Margot, né? Margot tinha temperamento extremamente colérico, né? Sanguínea, né? Mas é uma coisa interessante, eu acho que é um sofrimento muito grande para a pessoa que tem esse temperamento, porque assim, ela sabia em Cristo Jesus o que tinha que fazer, né? Então, era muito comum a prática de estar pedindo perdão, a gente lembra muito disso, assim, às vezes quando ela estava pedindo perdão, porque com tudo explodia o temperamento, né? Mas assim, ao mesmo tempo, era uma pessoa transformada pelo Espírito, porque tinha aquela coisa, mas imediatamente a gente sentia o amor, depois vinha e abraçava, aquela coisa, exatamente isso, pastor, que você está dizendo. Rapaz, uma das pessoas que mais me trataram nessa minha questão foi Margot. Domingo eu vinha do Alto Mateus, eu passava o domingo à noite com eles e a segunda-feira de manhã, irmãos, eram tratar, porque Margot era muito na lata, né? E a gente, tinha vezes que ela ficava emburrada, tinha vezes que eu ficava emburrado com ela, e a gente ficava naquela coisa, e era Deus trabalhando na vida da gente, né? E graças a Deus o tempo foi passando, a gente foi se aperfeiçoando, se amando cada vez mais, né? E graças a Deus era uma mãe, né? Era uma segunda mãe que eu tive, que me tratou muito nesse sentido aí. E os temperamentos são diferentes, que aí tem o pastor Antônio do outro lado, era aquela fleuma, aquela coisa melancólica, né? Quase não fala, né? Mas enfim, e é importante como Deus trabalha, né? Nos temperamentos da gente. Então, irmãos, tem essa largura, né? Esse amor de Cristo que é suficientemente largo para abranger a todos, é um amor que é suficientemente comprido para durar toda a eternidade. O amor de Deus não tem, né, esse limite de tempo, ele não cabe nesse limite de tempo, é suficientemente profundo para alcançar também o pecador mais degradado, né? O texto de Isaías, eu gosto muito de ler Isaías 53, mostra um pouco isso, né? É um amor que abrange o mais degradado pecador. Isaías 53, 5 e 6, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ou seja, o relato de Isaías é de um desgraçado mesmo, né? Miserável homem, né? É como o pastor colocou agora há pouco, né? Foi por esse, né, homem pecador que Cristo morreu, né? Esvaziou-se de si mesmo, como diz lá em Efésios, né? Deixou a sua glória, assumiu a forma de homem para nos redimir. E é um amor suficientemente alto para nos levar ao céu, né? Então, essas são as dimensões do amor de Cristo. Então, essa é a segunda lição que a gente tira dessa oração audaciosa de Paulo. É uma súplica pela compreensão do amor de Cristo. No caso, é a terceira lição. A última lição que a gente pode tirar aqui está no versículo 19, né? Que é uma súplica pela plenitude de Deus. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que, ou seja, conhecer o amor de Cristo com que finalidade? Para que sejais tomados, aliás, de toda a plenitude de Deus. É interessante porque na carta de Paulo aos Efésios, ele já fala de plenitude já desde um pouco do início. No capítulo 1, por exemplo, versículo 23, ele vai falar que nós devemos ser cheios da plenitude do Filho. No capítulo 5, foi inclusive o trecho da meditação de Mirelle na terça-feira, diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, né? E não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aqui ele está falando também no capítulo 3, versículo 19, para que sejamos cheios da plenitude de Deus. Ou seja, devemos, né, pegando a carta como um todo, devemos ser cheios da plenitude
da Trindade, né? Da Trindade, né? Na verdade, porque Deus, né? Embora Deus seja um Deus transcendente, um Deus imenso, um Deus que a gente não calcula o seu tamanho, o seu amor, é um Deus que, como diz lá em texto de Crônicas, né? Um Deus que os céus dos céus não podem conter esse Deus, de tão grande que Ele é. Mas ao mesmo tempo é um Deus que habita em nós. Então olha que coisa maravilhosa, né? Então o pedido de Paulo, na oração de Paulo, é que nós sejamos cheios desse Deus, né? Uma vez que tudo é tragado pela presença e pelo domínio de Deus, né? E aí nós devemos ser cheios de Deus, né? Até a plenitude, ele fala aqui, né? Claro, naquela dimensão, naquela plenitude que nós como seres humanos somos capazes de receber sem que deixemos de ser seres humanos, né? Porque um dia sim nós estaremos com Cristo plenamente, né? Vamos experimentar a glória de Deus plenamente, mas enquanto seres humanos a gente já experimenta a presença de Deus, a plenitude de Deus nas nossas vidas aqui nessa condição. E a cada dia nós vamos crescendo, sendo transformados, né, em Cristo Jesus, né, para a glória do nosso Deus. A garganta está um pouquinho ruim porque ontem aquele vento, eu estava de máscara, mas o vento ainda me afetou. Como é que os irmãos podem entender essa questão da plenitude do Espírito Santo, né? Assim, porque a gente fala da plenitude, parece uma coisa tão vaga ainda, né, em termos práticos, né? Como é que os irmãos podem chegar à conclusão de que de fato estão plenos do Espírito Santo, ou plenos de Deus aqui nessa existência? Pastor, eu acho que a plenitude do Espírito Santo, ela se demonstra naquilo que Paulo já fala lá, por exemplo, sobre o fruto do Espírito, né? Na manifestação do amor, do domínio próprio, da mansidão, da longanimidade, da bondade. Eu acho que a plenitude do Espírito, o enchimento do Espírito de Deus, né? A plenitude é a totalização, digamos assim, da presença de Deus nas nossas vidas. Acredito que se dê muito pela manifestação como fruto, né, do fruto desse Espírito, daquilo que é resultado da presença, do trabalho, da ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa colérica, como você acabou de colocar, eu acredito que a manifestação da plenitude de Deus, ela começa a ser evidenciada para o outro, para as pessoas que estão vivendo comigo, a partir do momento que eu começo a ter um certo controle maior dessa minha, né? Não significa que nunca mais eu vou explodir, mas que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar aquilo de tal forma que eu consiga, diante de certas situações, de uma conversa, né, numa reunião de trabalho, numa discussão lá no casamento com o filho, com o pai ou com a mãe, a gente conseguir controlar um pouco isso. Eu acho que aí sim talvez seja uma manifestação, dando exemplo aqui do domínio próprio, né? Ou por exemplo, domínio próprio, uso das redes sociais, né? Eu sei que se eu não tiver um domínio próprio, isso aqui vai me dominar, né? Isso aqui vai fazer com que eu perca tempo de trabalho, tempo de lazer, tempo de conversa com as pessoas. Mas o Espírito Santo agindo em mim, atuando em mim plenamente, eu vou saber que eu preciso dominar isso aqui, né? Eu não posso deixar que isso aqui venha dominar e tomar meu tempo, tomar inclusive o tempo com Deus. Então são as formas, né? Bondade, né? Misericórdia. Então, se eu sei que existem pessoas ao meu redor que estão passando necessidade física, fome, ou estão precisando de uma palavra amiga, de alguma ajuda, de alguma oração, então a plenitude do Espírito Santo de Deus na minha vida vai fazer com que eu chegue até aquela pessoa em gestos, em obras, né? Levando mantimento, dando uma palavra amiga, orando. Então eu acho que é isso, o fruto do Espírito sendo manifestado. E quanto mais cheios, eu acredito que mais esse fruto se evidencia nas nossas relações, né? Então a gente pode dizer assim que esse enchimento tem a ver com a própria imagem de Cristo em nós, né? Quando nós nos tornamos um bom marido à luz de Cristo Jesus, né? Agindo com a nossa esposa como Cristo Jesus agiu com a igreja, né? Então a gente faz isso, mas detalhe, isso é tudo contrário à nossa natureza, né? No fundo, a gente está lá em guerra porque a gente está nadando contra a maré, contra a correnteza da nossa própria natureza, né? Então, a plenitude do Espírito Santo, a plenitude de Deus em nós, né? Essa busca, então, pelas virtudes do próprio Deus em nós, no relacionamento com os nossos irmãos, com as pessoas, no trabalho, onde quer que estejamos, né? Agora, assim, irmãos, eu fico pensando como a gente tem orado pouco nesse sentido, né? Como a gente tem pedido por tanta coisa que é secundária nessa vida, quando o essencial
às vezes a gente tem colocado de lado. A gente vê tantas pessoas pedindo: eu quero que minha saúde esteja bem, boa. Eu quero que uma porta de emprego se abra. Não é que isso não seja importante, isso tem seu valor, mas, irmãos, nada é mais importante do que a vida de Deus, né? A plenitude de Deus em nós, e que nós não podemos deixar de clamar, de rogar com todas as forças para que Deus nos encha, para que a plenitude dele esteja em nós, né? Eu acho que tem tantas bênçãos que vêm a reboque disso, que a gente às vezes não entende, né? Às vezes até mesmo uma porta de trabalho, ela pode vir quando nós estivermos cheios de Deus, a tal ponto de que naquilo que fazemos as virtudes de Deus serem vistas e os olhos daqueles que podem nos empregar por verem a virtude de Deus em nós, né? Então, às vezes a gente inverte as coisas. Jesus já dizia aos seus discípulos, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A gente inverte as prioridades e queremos que as coisas deem certo, né? A gente deixa de buscar mais conhecimento de Deus e estar, por exemplo, numa escola dominical como essa, para nos aprofundar no conhecimento do Deus a quem devemos nos encher dele, né? E queremos que amanhã, na segunda-feira, quando estivermos lá no trabalho, a gente, né, se dê bem, seja abençoado. Como se eu não conheço a Deus o suficiente para vivê-lo, né? O Deus que eu criei é o Deus que eu quero viver segundo a imagem que eu criei, não o Deus que se revela na Bíblia. Então, a gente precisa refletir um pouco mais, né, sobre as prioridades e o que nós temos pedido em nossas orações, entendendo que eu acho que quando estivermos cheios de Deus, pelo menos em uma área da nossa vida, né, porque são tantas áreas que a gente precisa crescer, muitas bênçãos virão a reboque. Eu tenho quase certeza disso. Tenho certeza disso. Verdade. Muitas bênçãos vão vir a reboque. E, assim, só pensando um pouco nisso, pastor, eu acho que a própria questão da negligência, né, como você tem colocado aí, em relação às coisas espirituais, a gente negligencia as coisas espirituais, conhecimento de Deus, da palavra de Deus, e quer ser abençoado. E a gente, na verdade, não é só na dimensão material que muitas vezes a gente deixa, né, enfim, de ser, mas é no experimento das próprias virtudes, né, de Deus. Então, por exemplo, às vezes a gente negligencia e deixa de ser abençoado, inclusive na experiência, na vivência daquilo que é a própria palavra de Deus, do fortalecimento do poder de Deus, do enchimento do Espírito Santo, nas virtudes, no fruto do Espírito. A gente deixa de vivenciar por não conhecer, né? Então, por exemplo, quanto mais, ou quanto menos, na verdade, né? Quanto menos eu conheço de Deus, menos eu vou me encher, essa medida vai estar sempre um pouco abaixo, né, daquilo que se espera, daquilo que é esperado. É uma negligência com o próprio, né? O irmão Sebastião, ele está perguntando, o diácono Sebastião, lá do Alto Mateus, ele está perguntando: eu tenho como viver essa plenitude em sua essência, né? A gente já experimenta eu acredito que a essência, se ele está se referindo à essência na totalidade, na condição que a gente tem como humanos, a gente tem sim como experimentar a plenitude de Deus até o limite, né, da nossa condição, até onde é possível como ser humano, né, ainda na carne, né, exatamente, na carne, no pecado, até onde é possível isso, porque plenamente mesmo, só quando a gente tiver com o corpo glorificado, livre do pecado, dessa carne, dessa inclinação maldita que a gente tem, que por mais que a gente seja transformado, renovado, é impressionante, irmãos, assim. Eu digo até, pastor, que é um exercício cansativo, porque é uma guerra. A guerra cansa, não é brincadeira não, você está ali lutando diariamente, uma outra coisa, mas aquilo ali, por mais que você esteja cheio do Espírito, mas aquilo está sempre ali batendo, né? Por isso que a necessidade de fortalecimento, é claro, né? de fortalecimento, mas é um exercício que cansa, porque a gente está ali todos os dias lutando, mas há a possibilidade da queda, do deslize ali, né? Temporário, né? Digamos assim, você falhou, por exemplo, a questão do domínio próprio. Estou ali, trabalhando, nos meus relacionamentos para não agredir, para não entristecer a pessoa com quem eu estou ali, minha família, amigo e tudo mais, mas em algum momento você explode, né? Eu estou lembrando isso porque eu sou calmo e sou tranquilo, mas numa última reunião de trabalho, irmãos, eu não me reconheci. Eu nunca explodi numa reunião como foi na semana passada, há 15 dias,
por um assunto que me entristeceu muito, ao ponto de alguém colocar lá no chat: não precisa ficar estressado, você está muito estressado. Nunca ouvi isso na minha vida, alguém dizer que eu estou estressado. E numa reunião depois eu fiquei com tanta vergonha que eu liguei para o chefe, meu chefe disse: olha, me perdoe, porque foi com ele que eu comecei, porque assim, realmente eu acho que eu me excedi. Ele: não, fique tranquilo, isso acontece, blá, blá, blá. Por conta disso, né? Quer dizer, está ali, a gente fica monitorando, lembrando da palavra que ouviu, né, no sermão, estou aqui. Mas em algum momento, né, alguma coisa, algum assunto ali, enfim, alguma brecha abriu-se. E aí você vai lá e explode. Aí depois vem aquele sentimento: puxa, né, isso não podia ter acontecido, né? É muito cansativo. É como isso. diz lá na mitologia, o mito da Fênix, né? Parece que aquela área foi completamente dominada, o pecado foi destruído, mas do nada ela ressurge das cinzas e você percebe que você não está, aquilo ali surgiu de novo, né? Só complementando um pouco mais aí a tua colocação para o irmão Sebastião, essa plenitude é possível. Ela não é, essa plenitude de Deus é possível em algumas áreas da nossa vida. Porque quando ela alcançar a totalidade, aí nós não estaremos mais nessa existência. Nós estaremos com o corpo glorificado, o pecado não mais estará entre nós, em nós, né? Nem entre nós também. Então, nessa vida, algumas áreas, a gente vai conseguir sim esse enchimento de Deus. E aí, se você pensar em termos de área, família, sentimentos, o que? Vida profissional, sexualidade, né? Sexualidade, ter o Espírito Santo lá dominando essa área que é uma área tão delicada, né? Principalmente para aqueles que ainda não são casados, né? Que tem essa dificuldade. Então, assim, a gente precisa buscar o enchimento de Deus, a plenitude de Deus também nessa área, que envolve desde o domínio próprio, do controle da nossa mente, dos valores do próprio Deus em nós, no olhar para o outro, no olhar para si mesmo. Então, assim, em algumas áreas da nossa vida, a gente vai conseguir chegar a dizer: não, aqui eu sou cheio do Espírito Santo. E eu acho que quando a gente tem essa consciência disso, a gente precisa se colocar como canal de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Porque aqui, entre nós aqui, vocês têm área na vida de vocês que vocês são mais cheios de Deus, do Espírito, do que em alguma área na minha vida. Né? E aí é que eu preciso do quê? Nessa mutualidade entre a gente, nessa troca de conhecimentos, de experiência, a gente poder se encher o outro, ajudar o outro e poder orientar o outro. Então, uma vez que eu tenho consciência de qual área Deus tem dominado, tem me enchido, eu preciso me colocar na instrumentalidade de Deus para ajudar o meu irmão a dizer: mas espera aí, eu sei quais são as suas lutas, e Deus me incapacitou de tal maneira para te ajudar a você vencer nessa área. Então, é isso que enriquece a nossa convivência como igreja, porque aí a gente vai olhando para o irmão que é mais forte do que eu, o outro vai me ajudando, e a gente vai se ajudando, e a gente vai crescendo, né, através de Deus, do Espírito de Deus em nós. Talvez esteja aí nessa sua fala voltando um pouco àquele lá do início, né? Como a igreja pode, porque talvez na sua relação como pastor e igreja isso seja mais demandado. Você como pastor seja mais procurado, demandado, você está ali, um e outro, né? Mas às vezes do irmão para o irmão, a gente vê que às vezes eu fico procurando aqui na minha mente onde foi que eu precisei, só se for assim de uma maneira indireta, porque diretamente eu não sei qual foi o momento que eu precisei sentar com o irmão e conversar sobre alguma coisa para ajudar ou para ser ajudado, também para ser ajudado, né? Aí talvez seja isso, a falta desse convívio não permite que a gente tenha inclusive a sensibilidade de perceber, a não ser que seja uma revelação do Espírito Santo de Deus. A gente precisa marcar mais pizzas, comer mais pizzas juntos. Todo mundo, né? Não é só você, não. Eu digo assim, pela convivência. Convivência, né? Porque a gente precisa conviver. Porque, pastor, a questão do estranhamento, né, ninguém quer abrir a sua vida com estranho. Não é verdade? Assim, não, eu sou estranho, acaba sendo não estranho, porque assim, a gente conhece há muito tempo, mas assim, a gente não conhece um ao outro nas coisas, na nossa rotina de vida, nas coisas que a gente faz no dia a dia, na nossa vida diária. Então isso acaba, de certa forma, né, afetando um pouco, assim, não é afetando, é minimizando, não permite que haja essa mutualidade, né, essa mutualidade. O que é que acontece? Às vezes aí o pastor é que fica muito demandado para tomar conta de um batalhão
E quando isso poderia ser compartilhado, né? Mais O compartilhado. corpo, né? A dinâmica do corpo é essa. A mão ajuda a outra mão, né? Os membros, nós somos membros, nós não podemos, nós precisamos ajudar e ser ajudados. Exato. Os olhos precisam guiar o corpo, a mão precisa fazer o asseio do corpo, e Isso. cada um tem que fazer a sua parte. Se a gente negligencia, então, a nossa parte ali, né, como um cristão cheio do Espírito Santo em alguma área que pode ajudar o nosso irmão, o corpo todo padece. Sofre, né? E quando você coloca, eu vou passar para a Josélia, mas quando você coloca essa questão de que a gente é cheio, né, em alguma área, mas cheio em algumas áreas, né, e em outras não, justamente para poder ajudar, e aí onde está, eu vejo muito isso, a beleza da igreja, do corpo de Cristo, né? Porque a partir do momento que está todo mundo cheio em todas as áreas, a gente não está mais aqui, está em outra dimensão, mas justamente para poder que haja oportunidade justamente de eu ir lá e do outro vir até mim e poder a gente se complementar. Eu acho que isso existe inclusive para isso, para a gente poder exercer essa mutualidade, né? Então, fale, José. A gente precisa retomar realmente. É verdade. Isso era uma coisa, a Josélia está falando aqui, irmãos, de como antigamente, antes, né, terminava-se o culto e os irmãos tinham prazer de estender um pouco mais, era um outro culto que acontecia, né, na prática, depois do culto que era prestado aqui ao Senhor, de conviver, de estar ali conversando, trocando experiências, ajudando o outro, né? A gente tem vivido, eu acho que Pedro tocou num ponto, a questão do ativismo, né? Às vezes a gente cumpre a formalidade da liturgia do culto e já fica pensando, não, daqui de 8h30 eu tenho que estar em tal lugar, e deixamos de experimentar essas eventualidades que são próprias da vida, né? Eu acho que uma coisa, aqui eu abro um parênteses num ponto que tem adoecido muita gente, a gente vive numa vida tão rotineira e sempre da mesma forma, a gente sabe a hora, o que vai acontecer amanhã a gente já tem na nossa cabeça, né? Tal hora eu me acordo, vou fazer isso, fazer aquilo outro, e a gente cai nessa rotina que nos adoece, porque Deus ele nos criou para a gente ter experiências e que a gente não espera, coisa inesperada na nossa vida deve acontecer. Quando a vida fica tão controlada a ponto da gente não ter essas experiências com o que a gente não espera, com o inesperado, a gente acaba adoecendo e se enfraquecendo. Porque o inesperado na nossa vida, aquilo que a gente não espera, por exemplo, aquela conversa que a gente não imaginava que ia ter depois do culto, porque a gente pensava que ia para a pizzaria jantar e a gente teve que passar um tempo mais, aquilo ali nos faz bem, nos fortalece. Porque são esses eventos inesperados que nos amadurecem mais, que nos fortalecem mais. Então, assim, às vezes a gente está nessa rotina de fazer sempre as mesmas coisas, e aí trazendo para isso que a gente está falando aqui agora, que a gente pensa no culto e a gente já pensa, eu vou sair daqui rapidamente, vou fazer isso, e todos os domingos a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, e a gente deixa de experimentar essas eventualidades inesperadas da vida, e deixamos assim de ser bênção na vida das pessoas e também de crescer, porque a gente vai lidar com experiências que a gente não esperava, a gente diz, poxa, aconteceu isso, eu não planejava, isso aconteceu, isso me fortaleceu. Então, vamos nos abrir mais um pouco, eu diria aqui, não seria o descontrole, né? Mas algo que a gente não planejou, a experiências novas que vão acontecer que a gente não imaginava. Eu acho que a gente tem que se permitir um pouco mais nesse sentido, para que a gente não venha adoecer aí, senão... Porque teve um tempo assim que eu achava, só um parênteses, né, a gente está caminhando para a conclusão, de que a questão econômica, por exemplo, fosse algo que afetasse. Por exemplo, não, vai ter os irmãos... Inclusive, chegou o tempo aqui da gente ter isso, assim, aquele irmão ali ou aquela irmã não tinha condição, né? A gente vai lá e banca, a gente divide, a gente racha. É um exercício, inclusive, da generosidade e do amor também nesse sentido, experimentar, inclusive, isso. Eu vou convidar um irmão aqui que não tem condição e vou, né? Mas para que isso não se torne, inclusive, uma barreira, né? Eu digo isso porque,
claro, aí vem a questão das afinidades. A gente sai, por exemplo, eu saio com... Sexta-feira mesmo eu terminei minha aula e fui para a Ubessa, para a casa de uma pessoa lá. A gente tem um grupo que se reúne quinzenalmente, né? E foi um momento, assim, maravilhoso, porque teve aquele momento de reunião de estudo, lá a gente está estudando no Timothy Keller, né? Eu não estava porque eu estava dando aula, mas eles estavam. Eu digo, eu vou chegar aí na hora da merenda, do lanche. Passei numa padaria, comprei um negocinho e cada um levou uma besteirinha, um biscoito, um pão, um negócio. Terminou o estudo, ficamos ali até 11 e pouco da noite conversando, e aí é onde exatamente acontece isso, né? Mas aquela história, não precisa ter dinheiro, até mesmo assim, sair para um lugar para sentar numa praia ali, por exemplo, você levar comida, dinheiro, nada não. É onde o inesperado acontece. Exato. E a gente está com a vida tão controlada que a gente não quer ter essas experiências com o inesperado. É numa pizzaria que você está lá conversando com alguém que você nunca imaginava que ia ter aquela conversa ali e que ia se colocar diante de um dilema que você vai ter que tratar também na sua vida e na vida do próximo. Então, a gente tem que estar mais aberto a essas experiências. Inclusive, a Amanda colocou aqui, todo mundo na pizzaria hoje, depois do culto. Né? Amanda, a pizza está cara, Amanda. Nos comentários, né? Amém, amém. Né? Então... Que Deus nos ajude. Ontem eu tive uma experiência dessa. Essa semana agora, emocionalmente, para mim, foi uma semana bem difícil, né? Devido a alguns problemas, algumas lutas que a gente teve que passar junto com alguns irmãos, né? E foi bem difícil. E ontem eu saí de casa lá para a praia com isso determinado. Eu disse, hoje eu não vou programar nada. Eu simplesmente me desliguei. Eu disse, eu não vou chegar lá, não vou querer organizar nada, simplesmente eu vou para lá, eu vou experimentar o que é que vai ter lá. E foi isso que aconteceu. Eu cheguei lá, eu vi as coisas, a guerra dentro de mim era o seguinte: controle, faça isso, bota o pessoal em círculo, não, toma a frente. E eu disse, não vou fazer isso. Eu até imaginei, eu digo, o pastor está muito comportado, não disse nada, não falou nada, não mandou ninguém fazer nada. Mônica guiou tudo lá com José. Mas fez bem para mim, fez bem para mim. Sabe por quê? Porque se eu ontem, aqui eu posso abrir o coração para vocês, se eu tivesse assumido o controle ontem, emocionalmente, eu poderia estar até alegre ali com vocês, mas eu chegaria abalado em casa. Porque eu precisava do inesperado, eu precisava me desligar, eu precisava ter essa experiência porque eu não vou estar no controle, porque quem é líder, eu acho que vocês que são líderes, vocês sabem, a gente vive no controle o tempo todo. Quer que saia do jeito da gente. A gente quer que saia do mesmo, isso adoece a gente. Então tem hora que a gente tem que se desligar e dizer, eu não vou controlar, agora deixa a coisa acontecer, porque faz parte da vida. Deus nos criou para coisas inesperadas. E detalhe, ontem eu tive conversas com pessoas lá que eu nunca imaginava que a gente... Depois eu estava rindo até com o presbítero Jesse e o Wilson, a gente contando lá umas histórias. Eu disse, que coisa boa, como aquilo ali me fez bem. Foi uma experiência que eu não controlei, que aconteceu e que me fez bem. Então, assim... a gente tem que abrir, se dar aí a esse inesperado, essas eventualidades que vão acontecer. Agora, é difícil abrir mão do controle e dizer, olhava ontem assim, vi o pessoal meu assim, meu perdido, e eu lá. O pessoal dispersa, não vou. O pessoal cantando e uns ali dispersa, que veio chamar a atenção. E Mirelle do meu lado assim já, e eu disse, se aquiete aí. Mas é automático, né? Um automático, vira automático, Eu digo, é como professor em sala de aula, a gente quer ter ali domínio de tudo, tem hora que dá... Né? Quando eu era professor na escola aqui em João Pessoa, escola cristã também, tinha uma aula depois do intervalo. O pior momento para o professor é dar aula com a turma que vem do recreio. Então eu fazia o seguinte, olha, 5 minutos vocês façam tudo que vocês gritem à vontade aí, façam, extravasem e tudo mais. Porque a vontade da gente é sempre ter aquela coisa monitorando, né? Mas enfim, irmãos, é isso mesmo. Mas é nessas experiências que a gente vai justamente sendo trabalhado por Deus e saindo da zona de conforto, né, para a gente, que é uma zona às vezes difícil, mas quer dizer, para você como pastor talvez fosse melhor, mais fácil ali estar ali vendo tudo organizado, tudo controlado, mas tem um custo, né? Tem um custo emocional muito, às vezes meio alto. A distância. Eu sei, eu entendo, José. É justamente isso.
É verdade. O que falta é isso, mas a vida de comunidade, no sentido de a gente conhecer um pouco mais uns aos outros, até para poder ajudar e compartilhar mesmo. Acho que é nesse sentido também, sabe? O ouvir, o falar. As pessoas têm necessidade de falar e às vezes não encontram, né? É bom quando a gente tem um grupo. Eu tenho aqui fora, irmão. O que eu acho triste é isso, é dizer isso. Eu tenho fora da igreja. Tem um, dois, três grupinhos onde a gente vai, sai, come e aí a gente debulha a vida toda, né? Mas eu sinto falta. Eu queria fazer isso aqui na igreja, com grupos aqui na igreja, né? Acho que a gente precisa trabalhar um pouco isso, de realmente poder abrir as portas. Um dia desse eu abri até a porta lá do meu apartamento para o Elohim, mas eu acho que não gostaram, não se ofereceram mais. Eu digo, vou fazer mais vezes isso. Eu começar de 15 dias a abrir lá para poder fazer um cafezinho de tarde, um lanchinho e começar a convidar, né, para ver se o pessoal se anima aí para interagir mais um pouquinho. Bom, eu vou encerrar então aqui, porque a hora já está passando. Então, irmãos, Paulo termina a oração rapidamente, né, no versículo 20, chamando a atenção da capacidade de Deus de responder, né, as perguntas, as orações, aliás. Ele diz assim: aquele que é poderoso, né, é uma doxologia que ele faz aqui, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, né? Então Paulo aqui ele destaca, né, a capacidade de Deus de responder às orações, né, porque é um Deus poderoso, é um Deus que escuta a nossa oração, que responde segundo o seu querer, segundo a sua vontade, porque é um Deus que conhece os nossos pensamentos, Ele sabe cada um dos nossos pensamentos, sabe também, é um Deus que pode realizar todas as coisas, né? Sabe de tudo e tudo pode realizar. As expectativas são mais altas do que as nossas expectativas também. E aí tem esses aspectos todos que a gente pode destacar aqui no final da oração, né? Quando ele encerra aqui a oração. O tempo já está passando, eu vou encerrar pedindo a Deus então que Ele nos ajude, né? A como igreja do Senhor, como comunidade de salvos, que a gente possa ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus para viver essa mutualidade, para viver aquilo que Paulo está falando aqui, para sermos arraigados, alicerçados, fundamentados no amor de Cristo, né, que excede todo o entendimento, para que nós possamos desfrutar desde já, como igreja, das riquezas, né, da plenitude do Espírito, como o irmão estava perguntando, Sebastião, né, possamos desfrutar da plenitude do Espírito de Deus em nossas vidas como comunidade, né. Que Deus então nos abençoe. Eu passo para o pastor para a finalização. Amém, irmãos. Graças a Deus por aquilo que pudemos nessa manhã conversar, né? Porque foi uma conversa que tivemos aqui. Eu espero que para os irmãos que estejam em casa tenha sido bem edificante. Eu notei que os irmãos começaram a interagir agora já no finalzinho, inclusive a Amanda convidando todo mundo para ir para a pizzaria. Eu acho que ela vai pagar, viu? Se for pagar, Amanda, confirme aí com belezinha que todo mundo aqui vai estar hoje, depois do culto, lhe esperando. É brincadeira, viu? Não deixa o Joel aflito, não, tá bom? Meus irmãos, louvado seja o Senhor por isso. Eu acho que a tônica aqui nessa manhã é nos abrir um pouco mais, a experimentar, a estar com os nossos irmãos, a conviver, né? Conviver sem querer controlar tanto, né? Sem querer controlar tanto. Aqui, Pedro. A gente quer que tudo ocorra tudo tão certinho naquela conversa, no relacionamento, e a vida não é assim, né, irmãos? A gente está convivendo com pessoas que vão trazer surpresa para a gente, que vai deixar a gente às vezes perturbados, e às vezes a gente quer se privar dessas experiências, mas são essas experiências que nos fortalecem. É elas, porque elas vão gerar em você uma sensação de que eu preciso saber lidar com essa situação, e essa experiência de saber como lidar é que vai nos fortalecer ainda mais em Cristo Jesus. Então que Deus nos proporcione momentos como esse em nome de Jesus.